Bem, como a gente teve alguns probleminhas de internet, esse vídeo aqui vai ser a continuação da live Investir em Causas, uma moda que pense no coletivo. Então a gente fez a live e eu salvei o vídeo, tô colocando no YouTube com a parte completa da conversa com a Lilian Berlin. E aí, quando eu tava conversando com a Raquel, deu uns probleminhas de internet, ela não conseguiu voltar. Então a gente tá fazendo essa parte gravada para completar o conteúdo. E apresentando a Raquel Barros, ela é psicóloga, ela é articuladora, coordenadora no projeto Conexão Musas, ela vem do histórico de desenvolvimento comunitário e o Conexão Musas especificamente, que seria a principal, né, fala da live, é um projeto de empoderamento feminino de mulheres em situação de vulnerabilidade através da economia criativa, de manualidades, de artesanato, de moda, de culinária. Então, e a Raquel veio da área da psicologia, então vou começar com a primeira pergunta. O que te motivou a fazer psicologia, Raquel? Eu sempre soube que eu queria fazer psicologia. Não sei exatamente por quê. Eu tenho a impressão de é porque eu gosto das pessoas. Eu sempre gostei de Como pessoas. que foi que a sua trajetória te levou ao desenvolvimento Já na comunitário? faculdade, eu comecei trabalhando, desde o primeiro ano, eu comecei trabalhando em favela com pessoas em vulnerabilidade. E comecei a perceber que para fazer a psicologia, não necessariamente eu precisava fazer uma psicologia individual, aquela do divã, mas que de repente eu poderia trabalhar as mudanças através do coletivo. Então eu comecei aí olhando para aquilo e percebendo como também as relações, as redes ajudavam na mudança. E não era necessariamente só o psicólogo o protagonista da mudança, mas a mudança ela era feita por um grupo, por um coletivo. E aí eu fui saindo um pouco dessa psicologia individual, fui para a psicologia comunitária e comecei a trabalhar o desenvolvimento comunitário, desenvolvendo uma metodologia que se chama tratamento comunitário e aí fiquei. E como você identificou na economia criativa esse potencial de transformação de mulheres em situação de vulnerabilidade? E nessas minhas andanças pela comunidade, pelo trabalho com populações vulneráveis, eu comecei a perceber que, na verdade, as pessoas não tinham só vulnerabilidade, elas tinham também talentos, elas sabiam fazer coisas. E foi trazendo, conhecendo um pouco mais essas pessoas que eu conheci como elas também sabiam das manualidades, elas sabiam fazer crochê, fazer tricô. Essas mulheres que viviam na comunidade, na Cracolândia, em espaços mais vulneráveis, elas já tinham aprendido algum tipo de manualidade, ou com a avó, ou dentro da cadeia, ou em algum abrigo. Então eu comecei a perceber que apesar da vulnerabilidade, elas conheciam, elas sabiam alguma manualidade e aquilo era um talento. E aquele talento poderia se transformar em renda, poderia se transformar em processo de transformação. E qual é a importância do fazer manual nesse processo de empoderamento, de autoconhecimento, aproveitando a sua perspectiva da E a psicologia? manualidade, quer dizer, você poder concretizar alguma coisa com as suas próprias mãos, ela além de te ajudar no autoconhecimento, você entender quem você é naquele momento que você está fazendo, você vai conhecendo, vai sabendo os seus detalhes, ela também é um processo muito terapêutico, ela exige paciência, ela exige atenção, ela exige concentração, ela exige vontade de transformar. Então, eu começo a perceber que não é só o talento que elas têm, como elas têm uma ferramenta terapêutica importante nas mãos. Fazer crochê, costurar, fazer tricô, enfim, pintar, não é só embelezar, né? É também poder se conhecer e poder se transformar. E o que é o Conexão Musas e como surgiu? Conexão Musa surgiu então disso, de pensar, olha, tem várias mulheres em vários lugares em situação de vulnerabilidade, mas tem talentos, tem essas inspirações. E essas inspirações são essas pequenas manualidades que, se conectadas, se juntas essas manualidades, elas podem gerar uma coisa legal, uma coisa só, um produto. Então foi aí que a gente começou a se organizar e fundamos a Conexão Musas. Na verdade, musas, porque cada uma de nós tem uma inspiração, tem um talento, tem uma habilidade. E não somos só nós, todas as que estão numa situação de vulnerabilidade, todas as pessoas que estão em dificuldade. Então a ideia das musas é: eu sou musa, você é musa, todo mundo é musa, né? Todo mundo é musa porque tem uma inspiração, porque sabe fazer alguma coisa que conecta. Então foi daí que surgiram as musas. Aproveitando, eu queria que você contasse alguma história de superação, os tipos de vulnerabilidade que as musas elas passam.
mulheres identificam seus talentos, reconhecem que aquilo que elas sabem fazer é um talento, é uma inspiração que pode conectar, juntar com outras pessoas, ali já é uma história de superação. Então, eu não posso dizer que existe uma história de superação. Acho que a partir do momento que a gente se conhece, que a gente conhece o nosso talento, a gente já está se superando. Então, tem milhões de histórias de superação. Mas eu vou contar uma, a Aline, por exemplo, uma menina da Cracolândia que morava lá, e ela se juntou numa das nossas imersões, que são encontros de 2, 3 dias, para que cada uma dessas mulheres traga seus talentos, troque seus talentos com elas, entre elas. E a Aline veio, né, da Cracolândia, toda animada, enfim, ensinou a gente a fazer tricô, aprendeu a costurar, e de repente ela volta para a Cracolândia, mas ela na verdade começa a costurar, né, apoiar a costurar. E semana passada ela me ajudou, a gente foi fazer a distribuição de máscaras, nas quais ela também produziu máscaras para distribuir para as pessoas na rua. E essas máscaras saíram desse conhecimento dela, desse talento que ela tinha. Hoje ela não está mais. Um mês depois, ela percebe que não é o lugar dela a Cracolândia. E ela passa a produzir máscaras e apoiar pessoas a usarem as máscaras. E essa é uma grande superação. E quais os desafios que você vê para a moda abraçar mais causas e pensar cada vez mais no coletivo? Eu acredito que os desafios da moda estão aí, né? Eu acho que essa questão do coronavírus está nos ajudando também a entender o como é importante colaborar, o como é importante trocar, o como é importante não ter só o nosso, né? Poder juntar o nosso, aquilo do outro. Eu acho que o grande desafio da moda é poder proporcionar encontros verdadeiros onde a gente possa gerar essa conexão. Então, fazer moda é poder colaborar, estar com, né? Não é fazer o seu próprio. Passou dessa época em que o grande estilista era aquele cara que fazia sozinho, poderoso, o grande herói. Né? Hoje a moda é o coletivo, hoje a moda é o colaborar. O mundo, o futuro é colaborativo. Futuro não, o mundo já é colaborativo e a moda é assim, tem que ser E colaborativa. para finalizar, o que é moda para você, Raquel? Acho que a moda, ela vai além de uma roupa bonita, né? A moda vai além de você estar, de alguma maneira, costurando, né? A moda, ela tem que ser mulheres felizes, todas as mulheres felizes. Então, eu imagino que, por exemplo, quando as pessoas falam assim, ah, mas você vende bolsa, você vende máscara, não. O meu produto final são mulheres felizes. Essa é a minha moda. Essa é a moda do Musas, é que as mulheres sejam felizes. Então, o desafio é a gente entender que, na verdade, não tem produto, não tem uma produção. O que tem é um contexto, né? Um ecossistema, uma questão orgânica que faz as pessoas felizes. Isso é moda. Muito obrigada, Raquel, por a gente poder continuar esse papo aqui na versão gravada. Então, este vídeo é a continuação do que rolou na live, que era investir em causas, uma moda que pense no coletivo. A gente começou com a Lilian Berlin, eu já subi o vídeo que eu salvei da live no Instagram. E agora aqui é a continuação, que deu uma quedinha na internet, né? Mas a gente continuou o papo aqui de forma gravada. Deem uma olhada no Instagram, no @Conexão Musas, que é um projeto maravilhoso de empoderamento feminino através da economia criativa, da culinária, da moda, do artesanato em geral. E muito obrigada por todas as suas contribuições, Raquel. Obrigada por todo mundo que se envolveu com a Semana Fashion Revolution, que esse evento fez parte também da programação. Semana Fashion Revolution Brasil, que foi totalmente digital. Então acompanhe e vamos continuar ao longo do ano, né? Perguntando, nos questionando quem fez nossas roupas e do que são feitas as nossas roupas, em prol de promover uma maior conscientização da necessidade da gente fazer uma moda mais transparente, mais sustentável, que empodere as pessoas que estão atrás das histórias das coisas que a gente vista. Que o que a gente veste é um voto no que a gente acredita, no que a gente quer que o mundo se torne. A gente quer o quê? Um mundo com pessoas empoderadas, com pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, que elas possam fazer parte desse todo, né?